Na última aula, nós estamos falando um pouquinho sobre estrutura textual. Hoje eu vou aprofundar um pouco mais sobre estrutura textual. Só que a gente ficou de resolver um exercício, vocês lembram? Sobrou um exercício, porque eu também excedi o tempo, a gente conseguiu fazer só um, sobrou outro. E eu Sim. achei, na verdade, esse exercício que eu tinha que dar hoje, eu achei que esse exercício ter sobrado para essa aula foi uma coisa, na verdade, muito boa, porque ele é um bom introdutor ao nosso assunto principal hoje, que é, de certa maneira, discutir como que se interpreta um texto. E o que se observa para entender um texto, né? Qual que é o processo lógico. Porque uma coisa que acontece, principalmente quando a gente está interpretando um texto, é que, pelo menos é uma impressão que eu tenho, é que a maior parte dos alunos eles tentam fazer assim por abdução. Já escutaram essa expressão? Ler um texto por abdução é quando você pega, por exemplo, um fragmento de texto, vou pegar aqui, sei lá, está com alguma coisa assim no fragmento de texto, está lá olhando, tal. E aí você lê o texto e você não entende de imediato o que é. Aí você fica olhando o texto, na esperança de que vai palpitar alguma coisa na sua ideia, sabe? Em vez de procurar os elementos que são base para interpretar o texto. Ler texto tem método, tem um jeito de se fazer, tá? Nem diria que existe um jeito certo, mas existem técnicas para você ler um texto. E a gente não pode Uhum. nunca contar com o texto por abdução, sabe? Fazer uma Uhum. leitura intuitiva. Algumas coisas até são intuitivas na leitura do texto, mas nem tudo é. Para isso que existe, por exemplo, uma coisa que eu estava explicando na semana passada, que é a área da semântica, a área semântico-pragmática, que é a responsável por entender os sentidos e os significados que um texto tem, ou uma palavra tem, ou uma frase tem. E a gente vai tratar um pouquinho disso hoje, tá? Pensar um pouquinho naquilo que eu falei para vocês na aula passada, de que no Enem o que mais se cobra em nível de análise da linguagem é o nível semântico, pragmático e o nível discursivo. Então, a gente vai falar deles um pouquinho hoje e falar um pouquinho de gênero textual. Eu não vou falar tanto de gênero textual. Quem vai falar isso é a professora de redação de vocês, que é a Fernanda, né? A Fernanda vai falar muito mais Isso. de gênero textual com vocês, até porque ela vai ensinar vocês a desempenhar a linguagem nesses gêneros textuais. O que me interessa aqui é você entender mais ou menos algumas das coisas, tá bom? Então vamos ler esse texto aqui do Enem 2012 e aí a gente tenta responder e chegar a uma conclusão sobre ele, ver o que a gente consegue fazer. Ele é um texto, ele é um exercício de pura interpretação. O que eu quero dizer por pura interpretação? Ele quer que você leia o texto e entenda qual que é a mensagem principal, a mensagem final. Tem outros exercícios que são diferentes desse? Tem. Tem, por exemplo, exercícios em que o enunciado pede para você pegar uma palavra e explicar o que significa essa uma palavra. Isso a gente diz que só é uma interpretação induzida, né? Ele está induzindo você, né? Ele está direcionando o seu olhar para um lugar específico do texto. Esse daqui não, ele quer que você dê a informação geral do texto, tá? E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá, então. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829 a 1877. O conhecido autor de Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça, para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX. Parte de seu acervo inédito será digitalizada. História Viva, número 99, 2011. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender os romances. B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal.
C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e identidade nacional. E o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Se olha o texto e me escuta falando continuamente, fazendo a leitura, das duas uma, ou te dá sono, ou te dá desespero, ou te dá desgosto, ou te dá angústia, mas você percebe que tem muita informação sempre envolvida aí, né? Eu tenho muita informação dentro desse texto. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha no texto. Eu vou dar só algumas dicas de leitura para vocês, ó. Quando você pega o início do texto, você tem que, aos poucos, ir destrinchando, quando você vai fazer um exercício. Naquele exercício que a gente fez na última aula, que eu só tinha 2 versos, por exemplo, que tinha 3 versos para ler, nem valia a pena ir destrinchando, cortando partes do texto. Mas nesse vale a pena, porque você tem mais informação. Então, quando a gente for ler um texto hoje, a gente vai cortar o texto em partes. É isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Na hora de ler, a gente vai dar uma de Jack Estripador. A gente vai fazer por partes o texto, tá bom? Pega a primeira parte, ó. Ele era inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de Guarani Iracema, tido como o pai do romance do Brasil. Nesse primeiro parágrafo, ele está fazendo o quê? Quais são as informações principais? Fala para mim. Tem várias, mas assim, a gente vai chegar numa confluência de uma só. Quais são as informações principais desse primeiro parágrafo? Ele acabou inventando o Brasil Que ele acabou e inventando o Brasil. Ah, é conhecido como o autor do Guarani, de Iracema. Um Ele tem sido escritor. pai. Pode falar. perfeito. Ó, vocês duas percebem uma coisa, ó. Ele inventou o Brasil, então assim, você já consegue entender desse primeiro parágrafo a dimensão de importância dele, né? A dimensão da importância dele. E a segunda coisa, você tem uma noção de identidade dele nesse primeiro parágrafo. Por quê? Eu tenho a apresentação do nome. Quando você apresenta o nome de alguém, é como se você tivesse a identidade dele, né? Você tem a síntese dele. Não que o nome significa muita coisa. Por exemplo, eu tenho um nome. Não é porque você sabe meu nome que você sabe tudo sobre mim. Entende? Mas você tem uma maneira de alguma forma, se conectar comigo quando você sabe meu nome. Então, quando eu sei o nome do autor, eu sei como me conectar com ele. Entende? Então, eu tenho o nome dele, eu sei o que ele escreveu por causa desse nome, e eu sei que ele inventou o Brasil com o que ele escreveu. Essas são informações importantes do primeiro parágrafo, tá? Eu posso dizer até informações secundárias, por exemplo. Eu posso dizer que ele tem um biógrafo chamado Lira Neto, né? É uma informação secundária. Eu posso dizer que ele era uma pessoa que colecionava desafetos, e etc. É uma marca importante da identidade dele, mas talvez não seja a parte mais importante. Talvez a parte mais importante seja saber o nome dele, que ele inventou o Brasil e o que ele fazia, tá? São informações objetivas. Beleza? Primeiro parágrafo é Beleza. mais fácil, ele é tranquilo. Agora vamos para o segundo. O segundo também é tranquilo. Ó. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas, históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar nas descobertas das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizado. Pois bem. Quais são as informações principais desse segundo parágrafo? Vamos tentar cortar duas. Ele criou uma classe de literatura brasileira, isso deve ser muito importante. Sim. Com isso, ele criou também temas nativistas, protegendo os indígenas e históricos. Acho que isso também poderia ser importante. Isso é importante. Embora você esteja fazendo uma suposição aí,
Você está fazendo uma suposição. Eu acho que vocês não chegaram ainda nessa parte da aula de literatura, mas ser indianista não é proteger os índios. Tem a ver com índios. Você fez uma suposição correta, mas não tem a ver com a proteção deles. Tem a ver, é um movimento literário ali do século XIX. Vocês vão estudar em literatura, tá? Eu não vou me meter nisso. Mas foi um bom palpite. Esse é a primeira informação, de que ele foi um cara que teve uma importância histórica para os temas nativistas, indianistas, né, as questões que foram importantes para o Brasil e para a história do Brasil, ó, isso é importante. Depois, vocês estão conseguindo me escutar? Depois ele teve várias profissões aí, né? Ele foi diretor, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Foi um cara múltiplo, né? Você sabe que ele foi um Sim, teve cara várias múltiplo. profissões, né? Isso, foi um cara múltiplo. E por fim ele diz, ó, acho que essa é uma informação muito concreta e importante, ó, de que ele vai ter uma parte do acervo inédito, inédito é que nunca foi lido, né? Inédito, uma parte do acervo inédito vai ser digitalizado, vai se tornar digital, é essa a ideia. Ou seja, uma parte desconhecida da obra dele vai poder ter acesso, todo mundo vai poder ter acesso específico a essa parte da obra, tá? Beleza? Legal, Certo? sim. Agora vamos juntar tudo, ó. A gente precisa encontrar a alternativa, ó. A gente pegou as informações principais do texto. Agora a gente tem que encontrar a alternativa que carrega todas essas informações. E detalhe, tem que ser a alternativa que carrega todas as informações. Porém, a gente não pode achar que uma coisa que está escrita nas alternativas, ela é uma suposição do texto, sabe? Eu não posso tirar conclusões precipitadas. Eu tenho que sempre me ater ao que foi escrito no texto, tá bom? Acho que essa é uma dica muito importante. Vamos lá, ó. Primeiro, a digitalização dos textos é importante. Ele fala de digitalização no texto? Fala de digitalização no texto? Peraí. Não. Sim, fala. Fala, né? Fala que O fala. acervo vai ser digitalizado. Ele fala disso. A Uhum. digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender os romances. A digitalização, ele fala que é importante para compreender os romances? Não. Não. Então não pode ser A. Você vê? Não é Legal, que da A. hora. Oi? Da Oi? hora, legal. Já eliminamos um aí, ó. Já eliminou uma, perfeito. Ó, veja, não é que a letra A não faz sentido. É que a letra A não encontra respaldo no texto. Ela não encontra suporte no texto. Quando eu olho a letra A e eu olho o texto, eu não encontro informações que estão no texto dentro da letra A. Entende? É esse o espírito da coisa, sabe? Na hora de ler o texto. Esse é Legal, o legal. espírito. Vamos para B. O conhecido autor de O Guarani, Iracema, ele fala isso no texto? Sim. Fala, tá lá, Guarani, conhecido autor de Guarani Iracema. Foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal. Ele fala disso no texto? Não. Não. Não, também não fala disso no texto. Em nenhum momento ele cita, ele fala até da obra literária, mas em nenhum momento ele faz um juízo de valor, sabe? Merece para o autor um tipo de colocação no seguinte sentido, porque é uma obra literária temporal. Vocês entendem a temporal, né? Que sobrevive pelo tempo. É uma coisa que atravessa o tempo. Entendeu? Que é como ele escreveu no século XIX, porém ele é tão grandioso, mas tão grandioso que a obra dele atravessou o século XIX e chegou até o XXI. Isso é verdade no caso de José de Alencar? É verdade, mas o texto não fala nada sobre isso. É aí que tal. Você vê, é aí onde as pessoas. Você vai aprender na aula de literatura que o José de Alencar foi um cara que teve uma obra atemporal. Mas o texto que ele está pedindo para você ler não fala nada disso. C. A divulgação das obras de José de Alencar
por meio da digitalização, demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Ó, divulgar por meio da digitalização. Ele fala disso no texto? Ele fala da importância, mas Ó, ele fala da importância, ele fala da divulgação das obras, e ele fala da importância da história do José Alencar para a história do Brasil imperial. fala. Não com essas palavras, mas ele fala. Isso é Então, aí pegadinha. é onde fica a pergunta: será que ele falou mesmo? Entendeu? Será que ele falou mesmo? A C é uma boa opção de estar correta. É uma boa proposta de estar correta, tá? Então a gente vai deixar ela em stand-by, vai deixar ela pendurada, tá? Porque às vezes ela pode ser correta. Ele parece ser um personagem importante do Brasil Imperial, porque, afinal de contas, ele era um cara que tinha uma relação com o Dom Pedro II, ao que parece da fala ali. Ele é um cara que viveu o século XIX e que inventou o Brasil. Então, quer dizer, ele teve uma importância para o Brasil Imperial, entendeu? Pelo menos parece que teve. Vamos para D, ó. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Ele fala do texto digitalizado, vocês já falaram isso, e ele dá a entender, ou aponta, de que tem um papel na preservação da memória linguística e da identidade do Brasil, José de Alencar? Fala. Peraí. Talvez não com essas palavras, mas parece que ele fala, né, também. Talvez Sim. não com essas palavras, mas parece que ele fala. Ele não deixa claro, assim, ele fala da digitalização e ele fala, por exemplo, da preservação de memória linguística e identidade nacional. Onde que parece que ele fala da identidade nacional? Quando ele diz, por exemplo, que o José Alencar criou clássicos da literatura brasileira com temas nativistas e indígenas históricos, por exemplo. Faz parte da memória da identidade nacional. Outro momento é quando fala que ele inventou o Brasil. Memória linguística e da identidade nacional. Parece que está correto. E, então, a gente está entre C e D. Vamos ver a E agora. E o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Ele fala isso no texto? Sim, ele fala que ele Ó, é literário. ele fala isso, mas ele fala que ele se destacou por causa disso? Não, Isso tá. não. A ideia de ser indianista é uma coisa que vem acoplada à imagem dele, mas ele, na verdade, se destacou por muitas outras coisas, segundo esse texto. Sim, Ser indianista é um dos aspectos. Então a gente descarta aí. Ficamos entre C e D. Vamos ver de novo, ó. Em algum momento, vamos analisar. Em algum momento aqui na C, ele fala sobre a relação do José de Alencar com o Brasil imperial ou com a situação do Império? não. Não. Fala mais do profissional, um pouco Ele mais. fala mais do José de Alencar como sujeito, exatamente, não como personagem histórico. Por isso que a letra C, embora correta, ela se aproxima menos de ser a verdade do que a D. Não é que a C está incorreta, é que a D é mais verdadeira. Entendeu a diferença? Uhum. Deu pra entender? Parece meio pegadinha, né? É uma pegadinha. E o pior que é, viu? E é cheia, Tem que porque prestar assim, atenção no caso, né, Vinícius? você tem que a todo momento estar prestando atenção, você tem que a todo momento estar analisando o que está acontecendo. Você não pode perder de vista, por exemplo, palavras. Você vê o caso, eu gosto muito do caso dessa letra E, né? O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Presta Sim. atenção, por exemplo, em destacou, de que ele está focando que o texto é sobre a temática indianista, você pode muito bem colocar E, por exemplo, como correto. E Sendo que, na errar. verdade, o texto em nenhum momento destaca. O texto trata a questão do indianismo como um detalhe. Tanto é que o texto nem explica o que é indianismo. O texto nem explica isso, é um detalhe específico. Então, a correta é a letra D de Desdémona. Tá bom? Beleza?
Uhum. Desdemona é uma personagem do Shakespeare, que inclusive a Agora, gente vai falar hoje. Vinícius, olha, eu vou Oi. falar a verdade para você. Na hora que você leu esse texto, aí tinha as questões aí para saber qual era, eu já deu mal, tudo preto assim, mas agora clareou, hein? Clareou. Bom, quando a gente lê, ó, tem duas formas que uma questão ela pode te assustar. Uma é te dando pouca informação, que é o caso da anterior, ó. Opa. É o caso dessa daqui. Ela tem pouco, que foi a que a gente fez na última aula. Ela tem pouca Uhum. informação. Umas palavrinhas ali. Você olha e fala assim, nossa, mas que bando de versinho michuruca, né? Três versinhos ali. Ele quer que eu consiga tirar o sentido da vida desses três versos. Então, quer dizer, ele está me dando pouca informação para fazer isso. Essa é uma maneira de dificultar a questão. A outra maneira de dificultar a questão é fazer isso aqui, ó. Exceder a quantidade de informação. Sim. Quando a questão ela é muito equilibrada em termos de informação, você já pode entender uma coisa. Ela tem um grau de dificuldade mais fácil, tá? Ela é mais difícil, as questões mais difíceis são as questões que trazem muita informação ou pouca informação. Quando você nivela ali a questão, quer dizer que ela tem um grau de dificuldade com mais tranquilidade. Por quê? Porque você tem uma sensação de controle maior sobre a interpretação do texto. Tá bom? Então, isso é uma coisa para a gente entender um pouco hoje. E hoje a nossa discussão é muito sobre isso. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre ler textos. Sobre ler o texto e pensar numa coisa chamada gênero textual. Certo. É uma coisa muito importante quando a gente vai, não só quando a gente vai escrever, e por isso que a Fernanda vai falar muito de gênero textual com vocês, mas também é importante quando a gente vai ler o texto, conhecer o gênero, conhecer os critérios que o gênero tem. Na hora de ler o gênero, é muito importante, tá? Então, quando a gente lê com cuidado um texto, a gente tende a ter uma relação mais amistosa com ele. Eu sempre falo, quanto mais a gente lê, mais amigo da comunicação a gente é, entende? Porque a gente consegue entender tudo com mais clareza, entende? Não quer dizer que a pessoa que lê muito é uma pessoa que necessariamente se comunica bem, mas ela é uma pessoa que tem desenvoltura para poder se comunicar. Isso é uma coisa, isso é o princípio da comunicação, tá? Então eu vou só mudar aqui rapidinho o slide. Deixa só. Nossa, o que que eu fiz aqui? Aqui. Esse meu slide ele é meio simplesinho, tá, gente? Então vocês não reparem, tá? Sabe aquela coisa? Tipo, não repara a bagunça. Ele é um slide muito simplesinho. E se vocês não entenderem, ele é mais para ser um guia. Então, se de repente eu fiz algum desenho ou coloquei alguma coisa que vocês não entenderem, vocês me falam que aí eu dou uma arrumada e depois a gente. Porque eu sou uma negação fazer slide, tá? Então eu faço muito assim. Eu sou aquela pessoa que precisa todo momento pedir ajuda pra fazer slide, sabe? Do tipo, como é que isso daqui, entendeu? Sabe? Tipo, eu sou essa pessoa. Então, vocês tenham paciência comigo. Fique Vamos lá, tranquilo. falar um pouquinho de gênero textual. Gênero textual, ele é o elemento que ajuda a gente a entender um pouquinho como se estrutura a linguagem, tá? E aí a gente precisa aprender a diferenciar alguns conceitos, e por isso eu trouxe aqui algumas ideias do que a gente pensar sobre gênero textual, né? Quando a gente, você sabe, vou fazer uma pequena regressão. Quando as pessoas estudaram antigamente, né, ali nos anos 90, nos anos 80, as pessoas não aprendiam a estudar a linguagem a partir da noção de gênero, tá? Então isso é uma coisa muito nova. Isso não é uma coisa fácil de ser compreendida por muita gente, porque isso é um processo novo pelo qual se tem passado. Ó, não quer dizer que é um processo novo de ter nascido agora. Se fala de gêneros já há muito tempo, tá? Você tem vários autores, vários linguistas, vários filósofos ali há 100, 120 anos, quase 150, pensando a questão de gênero textual, de como o texto se organiza. E é de onde vai vir justamente a palavra gênero. A palavra gênero vem de genus, do latim, que significa nascimento, ou tipo.
O que é um gênero? Um gênero é uma tipologia de texto. É uma forma de classificar os textos. Então, quando você entende o que é um gênero textual, um gênero é uma textual, uma classificação para o texto, uma maneira de eu criar uma identidade para ele. Poder dizer, ó, isso aqui é um conto, isso aqui é um poema, isso aqui, inclusive subgêneros, né? Porque, por exemplo, eu posso ter um tipo de poema que é de 3 versos, igual aquele do Paulo Leminski, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que a gente leu na aula passada. Aquele poema tem um nome, chama-se haikai, aquele tipo de poema, que é esse poema de 3 versos. Você vai ter outros tipos de textos, por exemplo, você vai ter gêneros textuais que são jornalísticos, então o artigo de opinião, a reportagem, a história em quadrinho, um gênero jornalístico também. A crônica é um gênero jornalístico, só que narrativo, entende? As coisas elas vão se misturando. Para a gente entender um pouquinho melhor como funciona essa salada de coisas, tá? Essa ideia, eu pensei da gente entender um pouquinho qual que é a familiaridade entre os principais aspectos de gênero textual que a gente usa, né? Vamos lá, ó, vamos fazer uma pequena digressão. Quando a gente fala em área das linguagens, ó, área de linguagens, no caso, não especificamente do Enem, mas na escola, de modo geral, a gente divide a área de linguagens em quais áreas? Quais são as áreas? O que você estuda para entender a linguagem na escola? Como que chamam as matérias? Linguagem de gêneros. Pode falar, Não, tá? não, não. Na escola, por exemplo, quando a gente quer aprender linguagens, né, a gente vai falar sobre linguagens. Quais são as matérias que dão pra gente? Tem inglês, espanhol, Tem inglês, é isso, tem inglês, tem português, espanhol. cada uma a sua língua, né? Aí português a gente faz uma divisão, não faz? Sim. Sim, Qual que é a divisão que faz? Eu tenho o quê? Tenho gramática, que é a minha. Eu Literatura. tenho literatura e eu tenho redação, certo? Sim. correto. Vou pegar só essas 3, tá? Inglês e espanhol, como são línguas estrangeiras, se condensa todos esses conteúdos em uma disciplina só. Mas português, como é nossa língua nativa, a gente tem que estudar com um pouco mais de profundidade. Então, se entende a importância de separar a área de língua portuguesa em 3. Tá? Essa é a Certo. ideia, separar em 3. Uma é literatura, outra é gramática, outra é redação. Essas matérias, pessoal, elas nem sempre foram divididas desse jeito. Antes do século XIX, ou seja, há mais de 200 anos, não se usava essa divisão. Se usava a divisão, também era uma tríade, ó, também era uma tríade, como a gente chama, né, uma organização em 3, mas não era literatura, gramática e redação. Era lógica, gramática e retórica. E aí você lia, porque você meio que tinha que ler nas 3, entendeu? Então não existia literatura, uma coisa chamada literatura, entendeu? Por que usava essas 3? Ah, inclusive lógica não se ensinava como matemática, tá? Lógica se ensinava junto com linguagens, porque você tinha que aprender o sentido das coisas antes de aprender lógica simbólica, que é a lógica da matemática. Então por isso que vinha com uma área da linguagem a lógica. A retórica, o que mais tarde vai virar aula de redação. E gramática existe até hoje, né? Que é a que a gente usa, que é a que vocês estão tendo. Mas a disciplina de literatura, ela vai surgir só no século XIX. E porque a disciplina de literatura, ela reunia tudo o que era a produção expressiva de um povo naquela época. Para pensar, ó, por que que a literatura, ela se torna uma disciplina autônoma, né? Ela passa a ter um papel importante dentro da cultura. Porque praticamente tudo que se produzia de arte, de tudo que existia de produção intelectual de um povo, era por escrito, né? Vocês entendem isso? No século XIX era tudo por escrito, Sim. Sim. sim?
Você tinha outros tipos de arte que não necessariamente a apreciação dela, a expressividade dela se dava por escrito, como era o caso da música. Mas ainda assim, boa parte da produção intelectual que era feita sempre foi feita por escrito. Hoje não é mais assim. Hoje você tem cinema, hoje você tem TV, hoje você tem o Instagram, você pode tirar foto de onde você quiser. Talvez hoje, não é à toa que, por exemplo, está surgindo hoje em dia o interesse das escolas em oferecer algumas disciplinas diferenciadas, né? Fazer umas matérias diferentes. Tem escolas que hoje fazem isso, né? Fazer umas coisinhas assim do tipo, vamos ver um filme, por exemplo, porque não é só a leitura capaz de dar conta da expressividade de uma cultura, de um povo. Pode, por exemplo, ver um filme na escola, ou algo do tipo, e por aí vai. Mas a disciplina de literatura, ela surge porque, na época, ela era a única maneira, ou melhor, a maneira mais importante de se expressar, de produzir intelectualmente, de produzir reflexões e de contar histórias. Quando você cria essa disciplina, e também para fomentar a identidade nacional, né, a identidade dos países. Então, é aí que começa a surgir a literatura francesa, a literatura alemã, né? Era uma maneira dos países procurarem e construir sua própria identidade. A disciplina de literatura foi muito importante no século XIX para construir a identidade nacional dos países. E quando você vai construir, fazer uma empreitada desse tipo, você precisa classificar os textos que você tem, né? Correto? Se eu tenho um monte de texto, uma multiplicidade de textos, eu, de certa maneira, preciso dar um jeito de dar conta e aprender a classificá-los. É aí que começa uma corrida que vai existir até hoje, na verdade, em classificar e entender como se formam os gêneros de texto. Quando um texto ele é tido como artístico, a gente diz que ele é um gênero literário, por exemplo. Já escutaram essa expressão, gênero literário, ou não? Nunca ouviram? Já ouvi, já ouvi. Já ouviu? Já sim. Quando ele é artístico, quando ele tem uma função social, ele é produzido, ele é visto como um texto que tem uma expressividade ou uma expressividade especial, vamos colocar assim, ele é chamado de gênero literário. Quando o interesse sobre o texto é compreender a estrutura, ele é chamado de gênero textual. E quando a ideia é entender o conteúdo, as informações e a formação daquele texto, a maneira como nós interpretamos aquele texto, ele é chamado de gênero discursivo, porque a gente está analisando o tal do discurso, que a gente vai falar hoje um pouco. Então, começaram a se criar maneiras diferentes de se referir à escrita, né? Então, a ideia do texto como uma estrutura, a ideia do texto como um gênero expressivo de leitura, ou seja, literário, e o gênero como aspecto de formação que, de alguma maneira, carrega fatores ideológicos e por aí vai. Essas três colocações de texto, na verdade, elas não são contraditórias. Ó, não existe aqui um debate sobre o que é mais correto, se é chamar de gênero literário, se é chamar de gênero textual, se é chamar de gênero discursivo. Tá? Não é essa a discussão. Porque, no final das contas, chamar de um ou de outro está correto, em todos os casos. A questão é que a gente usa um ou outro a depender da perspectiva, do tipo de análise que a gente quer fazer no texto. No caso da gente estar na aula de gramática, eu vou usar pouco a terminologia de gênero literário. Eu vou usar mais a terminologia de gênero textual e gênero discursivo, tá bom? Eu vou usar mais esse tipo de terminologia. Mas alguns gêneros, por exemplo, que eu vou trazer aqui, um deles, inclusive, que eu trouxe para a gente ler, é o que, por exemplo, a professora de... Não, o professor, vocês têm um professor de literatura, né? Isso que eu não conheço. O professor de literatura vai chamar de gênero literário, por exemplo. Mas eu aqui eu vou chamar comumente de gênero textual, porque o que me interessa não é fazer uma análise literária dos aspectos expressivos do texto, é fazer uma análise da estrutura e do discurso dele, ou seja, texto e discurso. O que existe de uma e o que existe de
elementos imateriais de linguagem nesse texto, ou seja, que não são palpáveis, mas que a gente consegue depreender, ter a ideia, interpretar e por aí vai, tá bom? Então, a gente, quando está se referindo a gênero literário, gênero textual, gênero discursivo, a gente está falando da mesma coisa, só que por uma perspectiva diferente em cada um deles. Fechou? Beleza? Beleza. Tá bom. Boa pergunta? Simples, né? Até. Agora vai complicar. Vamos entender um pouquinho melhor o que é essa ideia de discurso. Vocês estão vendo todas essas sentenças? Elas parecem um poema mal feito, mas é porque eu não sei editar o PowerPoint. Eles são, na verdade, frases separadas, tá bom? Cada uma delas é uma sentença diferente. Você vê o seguinte, ó. Em nenhum momento eu mudei. Estão vendo isso? Eu não mudei palavra nenhuma de uma frase para outra. Eu só organizei as frases de formas diferentes. Foi isso que eu fiz. E aí a gente tem que entender, vamos entender um pouquinho o que significa essas mudanças em cada uma. Mas antes da gente conversar, quero perguntar uma coisa para vocês. O quanto que vocês conhecem de sintaxe? Sabe aquele negócio de sujeito, verbo, complemento? Vocês entendem bem isso? Ou não? Porque se vocês não entenderem, eu vou fazer uma explicação muito rápida só para a gente entender. Se não, eu vou seguir em frente, tá? Se você quiser fazer uma revisãozinha, é sempre bom. O que eu preciso, eu Também vou acho. explicar sintaxe para vocês lá na frente. No cronograma de aulas, eu não sei se vocês receberam o cronograma de aulas, mas no cronograma de aulas, eu tenho 4 aulas que estão reservadas para 3, acho que são 3, que eu reservei para sintaxe. Então, eu vou explicar com mais detalhe do que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora é apenas o que é importante para o nosso entendimento aqui do exercício, tá bom? Ó, na hora de eu fazer a análise de uma frase, eu tenho 3 elementos importantes, que a gente chama de oração, ó, é o que a gente chama de oração ortodoxa. Eu vou escrever aqui no chat. Oração ou sentença ortodoxa. O que significa ser ortodoxo? Que é padrão, é a oração padrão, é a frase padrão. O que seria uma frase padrão? Toda frase padrão é composta de um sujeito, que é a palavra que é, ou melhor, que é o fragmento da frase que indica o executor de uma ação, é composta de verbo, que é a ação, que é composta de complemento, que é o objeto sobre o qual a ação executada pelo sujeito incide. Ó, então vamos voltar de novo. O sujeito é quem performa uma ação, ou o que performa uma ação. O verbo é a palavra que representa a ação em si, e o complemento é o conjunto que representa a ação desse verbo que foi performada pelo sujeito. Certo? Beleza? Beleza. Beleza? Ó, vamos agora na sentença. Vamos agora na sentença ver o que é cada uma dessas coisas. Vamos pegar aqui, ó. A menina chutou a bola. Só a primeira sentença. A menina chutou a bola. Quem que é o meu sujeito? Vamos começar. Ó. Vamos ao contrário, perdão. Quem que é a ação que está sendo executada nessa primeira sentença? A menina chutou a bola. Qual que é a ação? O chutou? Chutar. Chutar é a ação, ou chutou, tanto faz. Chutar é a ação. Se a ação, ela é sujeito, é verbo ou é complemento? Acho que cumprimento. Ó, o verbo, ele é a palavra que representa a ação em si. O Certo. sujeito é quem executa a ação. E o complemento é aquilo que recebe a ação que foi executada. Então, vamos voltar. Chutar é sujeito, ou seja, é quem executa a ação. Chutar é verbo, ou seja, é a ação em si. Ou chutar é o complemento, é o que sofre a ação.
É o verbo, é a ação, chutar. É o verbo. Chutar é a ação. Perfeito. Sempre que você vai fazer a análise de uma sentença, ó, meninas, fica a dica. A primeira coisa que você tem que fazer, você pode até anotar isso, quiser escrever. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o verbo. Porque na língua portuguesa, o verbo é o termo central. O verbo ele é central. Você só identifica quem é sujeito e quem é complemento depois que você identificou quem é o verbo. Tá? Beleza? Sim. Sim. Vocês entenderam mesmo? Se não entendeu, eu volto, não tem nenhum problema. Até aqui tá tranquilo. Tá tranquilo por enquanto. Então, ó, chutou é minha ação. Quem é meu sujeito nessa primeira sentença? A menina chutou a bola. Lembra que sujeito é quem executa a ação. Quem executa a ação de chutar? É a menina. É a menina. Então, menina é o sujeito. E quem que sofre a ação de ser chutada? A bola. A bola. Logo, bola é complemento. A Ah, menina chutou a bola. Entende? A menina chutou a bola. A menina é sujeito. Veja, ó. Sujeito não é só a menina. Sujeito é a menina. As duas palavras juntas. Chutou é o verbo. Ele está conjugado no passado, mas isso você não precisa saber ainda. Você só precisa saber que ele é o verbo. E a bola é o complemento. Veja, complemento não é só bola. Complemento é a bola. Tudo junto. A menina chutou a bola. Uma frase simples, né? Dá para entender bem a ação que está sendo executada, não é? Sim. Com facilidade. Uma frase tranquila, você está lá, tá vendo uma menina, imagina a Marta, só que pequenininha, entendeu? A jogadora Marta, só que pequenininha, chutando uma bola. Imagina isso. Agora vamos fazer, olha a frase de baixo. A bola a menina chutou. Vamos fazer o mesmo processo. Ó, vamos fazer o mesmo processo. Quem que é meu verbo nessa segunda sentença? A bola a menina chutou. poderia continuar a menina ou por causa da troca da frase seria bola? Não, ó, o verbo. Primeiro o verbo. Qual que é a ação que está sendo executada aqui, nessa segunda sentença? Chutou? Chutou. Continua sendo chutou. Tá? Continua sendo chutou. Qual que é a ação que está sendo performada? Chutar. Beleza. Quem que está chutando? Ou seja, o sujeito. Quem que está chutando essa bola? A menina? A menina. E quem que está sendo chutado? A bola. A bola. Continua a mesma coisa, só que você viu que eu só mudei de um lado para o outro, né? Ó, a menina chutou a bola a menina chutou. As frases, elas têm o mesmo significado. Elas significam a mesma coisa. Continua sendo uma menina chutando uma bola. Só que eu tenho uma diferença de sentido. Ó. O significado, aquilo a que se refere a frase é o mesmo. Mas o sentido, ele é um pouco diferente. Vocês conseguem perceber isso? Eu só quero saber se vocês percebem que tem algo de diferente entre uma sentença e outra. Sim. Sim. Vocês percebem? Causa uma sensação diferente, não causa? Entre dizer a menina chutou a bola a menina chutou. Sim. Eu tenho uma sensação diferente. Vai, pode dizer com as palavras de vocês. Qual que é a diferença? Qual que é a sensação que vocês têm de diferente de uma para outra? Pode dizer. Não tem, isso não tem resposta certa ou errada. Seria a frase não ter um sentido, um pouco. Porque a segunda frase ela tem menos sentido do que a primeira. Ou a primeira frase tem menos sentido do que a segunda. Só tá diferente. Começa a bola, a menina chutou.
A bola a menina chutou. Começa diferente. Ela não tem um significado diferente, mas ela causa uma sensação diferente. Por exemplo, Sim. qual vocês duas acham que é mais formal, a primeira ou a segunda? Primeira. A primeira é mais formal, no sentido de ser mais no sentido de ser Normal. mais no sentido de ser mais normal. Perfeito. A primeira é mais normal e a outra é o quê? Diferente. A outra é diferente. Eu gostei dessa. Ela é diferente. A gente ainda não sabe muito bem, né? Vamos para a terceira sentença, ó. A menina a bola chutou. A frase tem o mesmo significado? Sim. Dá para entender a ação Bom, que a quem que é minha pessoa ação? teve. Isso. Quem que é minha ação aqui? De novo. Chutou. 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 Menina continua sendo sujeito. Bola continua sendo complemento. Agora de baixo. Chutou a bola a menina. Tem o mesmo significado? Sim. Tem o mesmo significado. Olha de baixo agora. A bola chutou a menina. Aí muda um pouquinho. Já mudou. Um pouquinho não, mudou completamente, né? Uma bola chutou uma pessoa. Você há de concordar comigo que isso é bem diferente do que uma pessoa chutar uma bola. Então tem uma mudança de significado muito grande aí. Vamos analisar essa sentença, ó. A bola chutou a menina. Quem que é a ação? A bola. Chutou. Não, a ação, a ação, a Ah, ação. O que está sendo feito na Sim. sentença? é. Chutar. É. Continua a chutar. Agora, quem que chutou? A bola. Bola. A bola chutou a menina, você tá vendo? E a menina passa a ser complemento, ó. Então, o que acontece aqui? A bola é sujeito. Chutar é verbo, continua sendo verbo. E a menina é complemento. Sim. Ela virou Agora eu vítima. inverti. Ela virou vítima da bola, exatamente. Embaixo, ó, chutou a menina a bola. Chutou a menina a bola. É, fica Quem que chutou parecida. quem? Quem que chutou quem? Chutou a menina a bola. A menina foi O chutada, a chu... bola ela continuou chutando ela, entendeu? E coisas desse tipo. Você veja que essas duas últimas sentenças, elas têm uma mudança de significado muito interessante. Ó. Dá uma olhada na posição das sentenças, ó. Veja que a menina vem sempre antes de chutou. Aqui vem antes, aqui a menina vem antes, aqui, ó, ela vem depois e vem separada de chutar, né? Ela vem separada de chutar. Aqui, a menina e a bola trocam de lugar. Uma tá de um lado, a outra tá do outro. E aqui a menina tá grudada a chutar, só que do lado direito de chutar. Se eu disser para você que todas essas sentenças elas podem ser interpretadas de maneiras diferentes, você acredita? Sim. Você talvez acredite porque sou eu que estou dizendo, né? Mas você não precisa acreditar só porque eu estou dizendo. Acho que Mas não, cada né? uma delas pode ser interpretada de um jeito diferente. Por isso que a Pode gente ser tem interpretada, vários textos, interpretações. sim, exato. Pode ser interpretada de um jeito diferente, porque cada uma dessas sentenças me causa uma sensação diferente na hora de ler. Me causa uma intuição diferente. Eu vou falar para vocês, por exemplo, a minha intuição. A primeira sentença, eu concordo com a Tayla. Ela tem um aspecto de normalidade. Me parece uma frase normal que eu faço. Como essa que eu coloquei a estrutura aqui, ó, no chat para vocês. Sujeito mais verbo mais complemento.
tá bem nesse modelo, né? A primeira frase. Sim. Quando lá no início, eu tenho uma sensação de solenidade. Me parece que é uma pessoa granfina falando, sabe? Sabe assim, uma pessoa granfina falando? A bola a menina chutou. Entende? Eu tenho essa sensação de fineza. A bola chutou. Eu tenho também uma sensação de elocução, né? De maior elocutividade. Chutou a... Eu tenho a sensação de que ele está focando, essa sentença ela está focando muito mais em bola do que em quem chutou, vocês percebem? Chutou a bola, menina. Eu tenho, na hora de ler a sentença, eu dou mais ênfase na ação de uma bola ter sido chutada do que em quem chutou a bola, que é diferente das outras sentenças, em que a menina, que é quem chutou a bola, tem um papel importante. E as outras duas sentenças, as últimas duas, a gente diz que elas são agramaticais. Por que elas são agramaticais? Porque elas só são possíveis em um mundo imaginário, né? Uma bola chutar uma menina só é possível. Uma frase corresponde a algo imaginativo, etc. A gente chama isso de agramatical, porque não é possível constituir uma gramática da realidade, tá? Eu tenho mudanças, né, entre essas duas sentenças. Deu para pegar o espírito da coisa? Eu não quero que vocês tenham entendido tudo, tá? O que eu quero é que vocês peguem mais ou menos o espírito da coisa, de que, ó, se eu mudar posições e por aí vai, eu posso ter sim, sim. Professor, você poderia repetir de novo que travou aqui, eu não entendi nada que você falou. Ah, não, então eu vou falar de novo, ó. Deu para entender mais ou menos que eu não sei se travou antes de eu falar isso, mas deu para entender mais ou menos que se eu mudo a posição de cada uma delas, a posição desses elementos da frase, eu vou criar sensações diferentes e, portanto, interpretações diferentes dessas frases. Sim, deu para Isso é entender. claro? Isso Sim, é claro para vocês? sim. Eu vou lançar para vocês um desafio, tá? Que eu não vou responder, ó. Essas duas sentenças aqui, ó. Essas duas sentenças foram manchete de jornal há uns anos atrás. Eu não me lembro exatamente qual que era da Folha, qual que era do Estadão, mas era Folha e Estadão. Folha de São Paulo, no caso, e Estado de São Paulo. Se eu disser para você que essas duas sentenças, ó, essas duas sentenças, elas têm significados diferentes, você acredita? Ou melhor, elas têm sentidos diferentes, você acredita? Sim. Sim. Vocês sabem dizer quais são os sentidos diferentes? É, eu acho que é a questão da frase, né, que diz muita coisa. Contexto. O contexto. E tem uma coisa, ó, isso aqui é um desafio para vocês, tá? Vai ser um desafio. Aí, na semana que vem, eu vou ler um texto mais robusto com vocês. Fica essa semana, pode anotar as duas frases, se vocês estiverem com um caderno, quiser tirar foto, pode tirar. Na semana que vem, eu vou voltar aqui. E aí eu vou fazer a análise dessas duas frases. Eu gostaria que vocês tentassem encontrar a diferença de sentido entre elas. Ó, tanto uma frase quanto a outra dizem respeito ao mesmo evento. Tanto um jornal quanto o outro estavam descrevendo a mesma situação, a situação de um homem que agrediu a sua esposa. Tá? É essa a situação. E a mesma situação. Só que cada jornal escreveu a manchete de um jeito diferente. Um escreveu que o marido bateu na mulher, o outro escreveu que a mulher apanhou do marido. E isso tem sentidos diferentes na hora que você
interpreta e no leitor que interpreta isso. Eu quero que você pegue isso que eu expliquei para vocês hoje, de sujeito, verbo e complemento, essa coisa simples, ó. De sujeito é quem executa a ação, verbo é a ação, e o complemento é o objeto ou coisa que sofre a ação. Eu quero que você pegue essa ideia e tente interpretar essas duas frases. E aí, semana que vem, a gente vai conversar sobre elas. Beleza? Beleza. Por isso que tem que Tarefa de tomar. casa anotada. Sim, por isso que tem que tomar cuidado quando você lê algum jornal, porque o título é algo e o texto é outro. E o Então, às texto é vezes, outro, exatamente. E o próprio título te induz a ter uma interpretação. Tá? E eu quero sim, que vocês encontrem mais ou menos essa interpretação para a semana que vem. beleza. Ok, então. Então é isso, amores. A gente fica por aqui hoje, até quarta-feira da semana que vem. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.